Bom, diferente do que foi visto nos últimos vídeos a respeito da ligação iônica, nós vamos ver uma situação diferente de ligação química agora, que envolve não necessariamente a doação de elétrons de uma espécie para outra, ou seja, que envolve a formação de uma ligação química numa situação em que você não tem um átomo querendo ganhar e um átomo querendo perder. Então, um exemplo que a gente começa essa sessão é a molécula de flúor, F2, faz-se a distribuição eletrônica para o flúor, que tem número atômico igual a 9. 1s2, 2s2, 2p5. O total de elétrons de valência do flúor será 2 mais 5, que é 7. E o símbolo de Lewis para o flúor, portanto, como visto na aula passada, são 7 elétrons em torno do flúor. Se eu quiser desenhar essa molécula de flúor aqui, eu vou fazer os dois átomos, cada qual com seus 7 elétrons de valência. Mas agora eu não posso fazer com que o átomo da esquerda doe elétrons para o átomo da direita, nem o da direita doar para a esquerda, porque ambos os átomos têm características de ganho de elétrons. Ambos têm 7 elétrons na camada de valência. O flúor, para adquirir uma configuração de octeto, ele precisa ganhar mais um elétron aqui, ou seja, ele precisa completar 8 para se transformar no flúor menos, certo? O íon fluoreto, de modo que essa doação não pode acontecer nem de A para B, nem de B para A. Então, o que se faz nessa situação? Bom, vocês já podem antecipar que é o compartilhamento entre esses elétrons. Quando a gente desenha essa simbologia dessa nuvem em volta desses dois elétrons, a gente está representando que os elétrons agora eles estão envolvidos numa ligação química que engloba ambos os átomos. Ou seja, estes dois elétrons aqui, eles não pertencem mais nem ao átomo da esquerda nem ao átomo da direita, individualmente. Muito pelo contrário, eles pertencem a ambos os átomos simultaneamente, eles vão contar para o octeto dos dois átomos. Então, no caso, o átomo de flúor aqui da esquerda, 2, 4, 6, 8. O átomo da direita, 2, 4, 6, 8. Ou seja, ambos adquirem os seus octetos de modo que ambos conseguem a sua estabilidade eletrônica. Como a própria ideia pode parecer, ambos os átomos eles utilizam as suas valências de modo conjunto. Então, esta daqui vai ser chamada ligação covalente. Ligação covalente. Em geral, representada da seguinte maneira. Nós vamos colocar os dois átomos de flúor aqui. Cada um com os seus 8 elétrons. Aliás, os seus 6 elétrons em torno de si. E esta ligação covalente aqui vai ser representada por um traço. Então, esse traço tem uma simbologia muito precisa, não é simplesmente ligação. Ele trata de uma ligação com característica covalente que engloba especificamente a quantidade de 2 elétrons. Um nessa ponta e um nessa ponta, se é que a gente pode representar assim. Então, quando existe um traço, eu especifico que neste traço estão representados 2 elétrons. Nem mais do que isso, nem menos. No caso de eu precisar representar mais elétrons, eu vou ter que achar uma representação alternativa. Como no caso, imaginamos que eu fosse querer falar da molécula de oxigênio. Então, O2, oxigênio, número atômico 8, 1s2, 2s2, 2p4. Símbolo de Lewis para o oxigênio vai ser o oxigênio com 6 elétrons de valência. Por que 6? 2 daqui mais 4 daqui. De modo que eu vou colocar o oxigênio aqui, ambos os átomos, cada qual com seus 6 elétrons de valência. E a gente se pergunta, quantas ligações covalentes eles vão precisar realizar para que ambos adquiram seus octetos? É claro que aqui eu posso fazer uma ligação covalente, que vai conferir o caráter de esse elétron ser contado para a esquerda e esse também ser contado para a direita, mas isso não vai dar octeto aos átomos, uma vez que eles terão 2, 4, 6, 7. Então é necessário um segundo compartilhamento de elétrons aqui, um segundo par de elétrons. Isso vai gerar a seguinte representação. Eu vou colocar os 2 átomos de oxigênio aqui, as 2 ligações covalentes e os elétrons que estão em volta da estrutura. Então, como pode-se ver, aqui nós temos uma ligação covalente com o caráter de uma ligação simples. Aqui nós temos uma ligação covalente com o caráter de ligação dupla. O mesmo poderia acontecer para uma ligação tripla, ou seja, um compartilhamento de 3 pares de elétrons simultaneamente entre 2 átomos. Não vamos
entrar na questão se a ligação quádrupla existe ou não, porque a teoria, da maneira como a gente vê, de uma maneira simplificada na química geral, ela só permite que a gente tenha a certeza absoluta até a ligação tripla. No caso da ligação quádrupla, a gente precisaria de outros critérios de ligação para decidir quando que essa ligação possivelmente poderia ser caracterizada.